Jornal da Record News de volta e eu já estou aqui na presença de Roberto Luiz Stroster. Boa noite, Roberto. Ele que Boa noite, Pedro, economista e vai comentar com a gente sobre a reforma da Previdência. As negociações para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência provocaram várias alterações na proposta original enviada pelo governo. A gente preparou algumas telas aqui para vocês. Ontem a gente já discutiu o rombo da Previdência, o quanto que poderia ser economizado com a reforma da Previdência, porque ontem a comissão aprovou o texto e agora só falta votar alguns destaques. Vamos colocar aqui na tela explicando o que mudou exatamente da proposta original do governo. A gente tem aqui, o governo queria homens se aposentando com 65 anos, mulheres se aposentando com 65 anos e contribuição de 25 anos no mínimo para homens e mulheres. Como ficou? Ficou com homens mantendo-se em 65 anos, mulheres desceu para 62 anos e a contribuição continua com 25 anos. Mais uma tela a gente vai colocar aqui sobre essa reforma da Previdência. Aí, benefício integral. Antes, o governo só falava que você só podia ter o teto da Previdência se você contribuísse durante 49 anos. Após algumas concessões na comissão, ficou com 40 anos esse benefício integral. E eu já aproveito para colocar o Stroster nessa conversa. Essa diminuição foi necessária, Stroster? Adianta? Resolveu? Aliviou pouco? Melhora um pouco, quer dizer, resumindo, quantos dos trabalhadores ativos carregam nas costas trabalhadores da inativa. Nós temos um sistema de previdência do Brasil que chama de bases correntes. A geração anterior não fiscalizou o governo. Então, o que acontece? Nós hoje pagamos pela aposentadoria dos que não pouparam. Nós vamos continuar com o mesmo sistema, quer dizer, agora os nossos filhos, nós estamos pagando para os que estão se aposentando. Quando a gente se aposentar, quem está trabalhando é que vai pagar a aposentadoria. O que se quer com a reforma da Previdência é fazer o quê? Com que o peso que a gente carregue seja menor. Cedeu um pouco, mas melhorou muito em relação ao que era. Vamos colocar mais um telão, a gente tem mais um aqui ainda. Aposentadoria rural, aqui eu queria focar bem com você. Idade mínima 65 anos, contribuição 25 anos, essa a proposta original do governo Michel Temer. Lá na comissão mudou para mulheres 57 anos, os homens 60 anos, então não mais 65 anos. E aí a contribuição caiu de 25 para 15 anos. Essa aposentadoria rural, que é o fundo rural, porque o trabalhador rural não contribui com a Previdência e nem o fazendeiro recolhe a Previdência para o trabalhador. Aí tem duas coisas. Primeiro, quer dizer, se você vê o trabalhador urbano como um professor, um jornalista, um médico, ele, à medida que vai ficando mais velho, vai ficando mais produtivo. O médico na casa dos 60, o professor, o jornalista, está ainda assim em plena produtividade. Só para dar um exemplo, economista, você tem um Delfim Neto, que tem quase 90 anos, Maílson, Pastore, com mais de 70, né? Diferentemente do trabalhador rural. O trabalhador rural, o ápice da força física na casa dos 40, quer dizer, então já está em declínio, já não produz. Então, financeiramente um pouco injusto, mas o valor não é tão alto e socialmente falando uma necessidade, quer dizer, a partir dessa idade já não consegue produzir mesmo. Então, você tem que aposentar para ele ter uma sobrevida, garantir a sobrevida dele. Muito bem, a gente tem uma última tela dessas mudanças. E aí, servidores públicos. O governo queria idade mínima de 65 anos e contribuição de 25 anos. Ficou mulheres 62 anos, homens 65 anos e contribuição de 25 anos. E aí, Stroster, servidores públicos era um grande problema e continua sendo um grande problema da Previdência. É um grande problema porque não é justo que, assim, primeiro você tem muitas aposentadorias precoces, você tem alguns casos extremos, como membros do Legislativo. Ontem mesmo, você falou, a polícia do Legislativo pode se aposentar com 55. Inclusive, a gente tem uma tela aqui mostrando uma exceção dessa dos servidores públicos, né, que é o caso dos professores. Porque dentro do serviço público tem várias categorias, uma que conseguiu uma redução foi a dos professores, como você estava mencionando, dos policiais. A idade mínima de 65 anos, contribuição de 25 era a proposta inicial, ficou para professores 60 anos e 25 anos de contribuição.
Essas exceções, elas prejudicam ou elas são eu acho justas? que professor, eu sou filho de professor, sou neto de professor e pai de professor. Meus 2 filhos são professores. Um é professor universitário na Espanha e outro na França. Eu acho que o professor vai ficando melhor com a idade. Você está cortando, tirando, assim, quando alguém não está, é como um bom juiz, sabe? Não faz sentido acabar tão cedo. Eu acho que o professor, assim, você tem que... Essas concessões, então, na sua opinião, elas foram equivocadas? Eu acho que você devia pagar mais os professores, sim, mas eles deveriam, por outro lado, trabalhar até mais tarde, né? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que o que se justifica para um trabalhador rural, que tem uma renda menor, acaba a vitalidade dele, mas um professor, eu acho que discordo. Eu até poria mais alto, já que baixa para alguns, subiria para outros. Agora, a gente tem aqui um telão falando sobre as regras de transição da Previdência. Podemos colocar aqui as regras de transição, explicando como, então, são essas regras de transição, que é uma coisa um pouquinho mais de dor de cabeça. Regra de transição, idade mínima, governo, homens 50 anos, mulheres 45 anos, pedágio de 50%. Essa era a proposta inicial, ficou sendo homens 55 anos, mulheres 53 anos e pedágio de 30%. A regra de transição valeria para homens a partir dos 50 anos e agora ficou homens a partir dos 55 anos, mulheres 45, a ideia original, e foi para 53. E aí a gente vai mostrar um exemplo de como funciona essa regra de transição. A gente consegue colocar aí. Mulher, a partir de 2017, a aprovação, aí chegando em 2020, a cada 2 anos vai aumentar 1 ano na idade mínima para a aposentadoria. Então, pegando uma mulher com uma idade de 53 em 2017, em 2020, 54, aí em 2022, 2 anos depois, a idade mínima para a aposentadoria já é de 55. E assim, a cada 2 anos, vai aumentando 1 ano. Em 2024 vai para 56, em 2026 para 57, até chegar à regra geral em 2036 com 62 anos. O dos homens ainda vai um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui a regra de transição dos homens. Dos homens, segue essa mesma toada, a cada 2 anos aumenta 1, até 2038 chegar a 65 anos e todo mundo então se aposentar com 65 anos por idade e mais no mínimo 25 de contribuição. A gente tem aqui então como se explica essa regra do pedágio, que parecia muito confuso, né, depois que foi aprovado na comissão, como ficou essa regra do pedágio. O exemplo, a gente pegou como exemplo uma mulher com 45 anos, contribuição em 2017, ela tinha 20 anos de contribuição em 2017. Faltam, então, para ela chegar aos 30 anos, que é o tempo de contribuição, 10 anos. Faltando 10 anos, ela teria que pagar um pedágio de 30% sobre 10 anos, o que daria aí 3 anos. Então, ela precisaria de mais 13 anos a partir de 2017 para se aposentar. Porém, em 2017, com 45 anos de idade, daqui a 13 anos, 2030, 58 anos de idade. Mas naquela escalada que a gente mostrou, a idade mínima em 2030 não seria de 58, mas 59. Então, na realidade, a aposentadoria dela iria para 2031. Ela teria que trabalhar, então, 14 anos, 1 ano a mais, além dessa conta do pedágio de 30%. Essas regras de transição que foram criadas, Stroster, elas confundiram muito a cabeça das pessoas, mas elas foram benéficas para a economia do governo ou não? Não, primeiro, não é para a economia do governo, é para a economia do país. Segundo, quer dizer, você fez um meio tempo, você tem que mudar isso. Quer dizer, como a quantidade de aposentados em relação aos trabalhadores está aumentando, você tem que corrigir. Agora, você tem outras coisas para corrigir também. Nesse caso, essa mulher vai trabalhar 4 anos a mais do que ela trabalharia. Ia trabalhar 10, 14, mas se aposenta com menos de 60 anos. 60 anos hoje, em condições de saúde, quer dizer, ela vai viver mais 25 anos ou mais 30 anos fácil. Essa reforma, Troster, ela resolve? Não. Não alivia o problema, é importante, tem que ser feita, mas está mal explicada e não vai fazer o país crescer imediatamente e podia ser melhorada. Então, podia ser melhorada. Por que a gente não tem aplicação financeira que paga 0 de imposto? Enquanto um trabalhador chega a pagar 27,5% de imposto, o máximo que uma aplicação financeira paga é 22,5%. E tem aplicação como LCI,
LCAs que não pagam imposto de renda. Quer dizer, vamos, sabe, temos o juro mais alto do mundo e não... Quer dizer, da onde que... Qual é o caminho, então, para além dessa reforma? A gente primeiro tem que analisar todas as receitas e despesas. Já que sai tudo do Tesouro, vamos analisar por que no lado da receita, esse exemplo que eu dei do imposto de renda, e no lado da despesa. Por que deputado ganha tanto? Precisamos uma casa do presidente da Câmara de Deputados que custa R$400 mil por mês. Quer dizer, vamos começar a analisar os gastos. E, por último, a gente tem que começar a analisar o país. Quer dizer, a gente está resolvendo um problema. A gente tem que começar, por que a gente não está crescendo? Quer dizer, se a gente consegue crescer, consegue ter mais renda, consegue fazer uma reforma mais pausada, e o governo não está focando nisso, está resolvendo problemas. Resolveu o problema do teto de gastos, agora esse da Previdência. Temos que focar aqui que está parando a economia. Como é que fazer isso acelerar? Tá certo, Trosser. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Pedro. Muito bem.